você vai sentindo uma neutralidade, com a mente totalmente em branco. Você vai equilibrando as suas energias. Estou nesse espaço. Você viu o filme Lucy? Ou Lucy? Sim, eu amei. Então, te convido para a gente ir expandindo aos poucos a consciência, vamos dizer assim, eu vou chamar de consciência, o que no filme se chama capacidade cerebral. No nosso caso aqui, expansão de consciência, pontos de vista, certo? E para ter esses pontos de vista, você modula as tuas frequências. E se houver alguma crença em linearidade, de que as coisas são mais, ou hierarquias que vão subindo de 0 a 100% ou de 10, a gente percebe que agora não são necessárias. Ou a gente dissolve essa crença porque eu sinto que isso poderia nos limitar. Consegue receber informações em relação a isso? Sim, E em que forma de imagens. Bom, eu vejo uma pirâmide dourada, só que é como se essa pirâmide estivesse aberta. Ela está completamente aberta. E tem o ponto principal, que é o topo, onde ela está conectada. E no fim, não tem fim, porque ela começa e ela desce, 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 e eu não consigo ver onde ela termina. A única coisa que eu consigo identificar é que quanto mais embaixo, mais distante fica um ponto do outro. E do lado dessa pirâmide é como se tivessem aspectos, como se fossem mini fotos, mas são muito pequenas, eu não consigo identificar o que é que são. Uhum. A gente poderia identificar como contrastes. Dos dois, sim, contrastes, com certeza. Um se contrasta ao outro. E também Sim, um plano, sem querer diminuir, mas um plano de dualidade que vai se abrir. sim, existe a dualidade. Uhum. Então, se aproxima dessas fractais ou dessas fotos, cada pedrinha da pirâmide, né? E observa qual te chama a atenção. 1, 2, 3. Eu encontrei, estou tentando identificar porque essa foi a primeira imagem que eu vi. Então busca o porquê. Descreve a imagem, que o porquê está Tá, na imagem. tem um céu azul e tem alguma coisa que parece, mas não é. Mas tem uma construção grande. Ela tem uma cor de cinza claro. Ela parece com as construções da Roma antiga, mas Hum, não é Roma antiga. Eu sei que não é, mas é um pouco semelhante, embora diferente. certo. Então, O perceba, céu passa um azul. mergulha profundamente nesta linha de tempo e perceba se existem seres e como se dá a comunicação, seja qualquer forma de vida. Os seres se comunicam telepaticamente. Perceba, Eles são altos. certo. Vamos aos poucos. Perceba se existe escrita. Escrita. Não, Perceba se quando há telepatia, a escrita não é necessária. não, Perceba se há fala oral. não, Quando há telepatia, as línguas e a fala não são necessárias. não são. Perceba se seria dentro do que a gente chama planeta Terra. Não seria do planeta Terra. Certo. Seria uma densidade diferente da física material na qual a gente está agora atualmente. Sim, Veja que há bastante diferença entre sim, nós, isso que você percebeu. Então, perceba se éramos assim como esses seres por telepatas que você percebeu, sim ou não? Você sim, era, certo? sim. Então, por que que a humanidade foi perdendo a telepatia ou tendo uma experiência diferente através da fala, da escrita corporal?
para que pudéssemos nos experienciar de todas as formas possíveis. Então, isso não se resume somente a essa dimensão, especificamente a esse planeta, mas absolutamente tudo que existe, em todas as frequências, em todas as dimensões. Uhum. Perceba que se para justificar ou compreender essa escolha nossa, a gente acaba criando eventos como, por exemplo, uma explosão solar que separou nossos corpos lumínicos sutis da nossa parte física e a gente perdeu a memória, a capacidade de telepatia, de leitura frequencial e fomos Sim, mergulhando no físico. perdemos a memória. Mas como isso aconteceu? Se é importante, se são justificativas as manipulações genéticas, a explosão solar, as micronovas, as pulsações da Terra, o Sol central, os 12.600 anos, ou a cada 6.000 anos, uma catástrofe na Terra, um reset, um início da humanidade. Perceba se isso são as justificativas na história para tentar compreender as nossas escolhas, de experimentar, de perder a memória, as capacidades telepáticas, né? Sim. A intenção justamente que, nesse sentido das capacidades telepáticas, é justamente que a gente consiga evoluir de um ponto diferente. Por isso a gente perde tudo, para que a gente inicie tudo do zero e consiga atingir novamente esse ponto, que é a nossa essência pura e verdadeira. Uhum. Então, é importante a gente revisitar como isso aconteceu, por exemplo, as guerras, as multidimensões, as explosões solares, ou os plasmas solares, entender as Tudo, civilizações, Lemúria, Atlântida, Hiperbórea, Bota, entende? mas tem vários aspectos que podem ser entendidos disso. Qual aspecto a gente está falando? São esses aspectos que você tem acesso hoje do 1 ao 100%. Tá bom. Então, perceba em todos os aspectos e me diz as respostas que aparentemente podem ser contraditórias, Hum, mas que uma é física, a outra é multidimensional, a outra é sim. dentro do todo, a outra é separada. Uhum. Bom, para quem olha do topo da pirâmide, para o que está no topo da pirâmide, tudo o que está abaixo, né? Tudo que deriva desse ponto principal é só uma experiência. Então, para quem está nesse ponto, tudo que acontece em todo o resto são só experiências que derivam de si mesma. Então, essas experiências são só experiências. Não existe o bom, não existe o mal. Tudo é apenas uma coisa que está se experienciando de todas as formas possíveis. Entretanto, à medida que essa pirâmide vai descendo, quanto mais embaixo, é como se estivesse mais distante o ser de si mesmo. E quanto mais sobe, mais o físico se une mais a, a todo o resto. Então é como se as polaridades estivessem mais equilibradas. Quanto mais embaixo, mais distanciadas ficam as polaridades, como se fossem mais bagunçadas. E quanto mais acima, mais próximas as polaridades estão. Então elas conseguem ter um equilíbrio maior. Uhum. E o que a gente chama de história, que na verdade, então, de fato, são experiências, experimentações nossas, é o que a gente chama de história, onde a gente foi desenvolvendo a escrita porque a gente, vamos dizer assim, parou de ser telepatas. Você consegue ver, Essa perda de memória? de fato, o que está acontecendo é uma recuperação de memória. Eu, você, muitas Sim, pessoas, mas perceba a perda porque agora a gente recuperou. tá bom. O que Então, causou a perda? e o que causou a recuperação. O que causa a recuperação, na verdade, somos nós mesmos, porque existe uma parte dentro da gente que a gente sabe. Quando a gente dá espaço, mesmo que seja pouco, aos poucos essa consciência que existe dentro de nós mesmos, ela vai expandir, porque é inerente, é natural da natureza que aconteça, que ocorra a evolução das coisas
tudo que para de evoluir morre. Então, é natural de nós mesmos estar nessa constante evolução, tanto de forma externa como de forma externa. Descreva evoluir, evolução. Evoluir é basicamente ser um aspecto, a comparação para a evolução, falando de mim mesma ou de você mesmo, é qual o seu parâmetro, você mesmo, em relação ao que você foi no passado, né? Enfim, ser uma versão melhor de si mesmo, ser uma versão mais expandida de si mesmo e ter um entendimento cada vez maior do que se entende. Então, o parâmetro é sempre nós mesmos. Um entendimento maior, então seria uma expansão de consciência. Eu dou o exemplo que quando você está no térreo de um prédio, você vê a rua. Quando você está no segundo andar, você começa a ver os carros de cima. Quando você está no quarto, quinto andar, você começa a ver os outros prédios de frente. Sim. Quando você está no 10º andar, você começa a ver o telhado dos outros prédios, do carro, das pessoas. Quando você está Exatamente. no 30º andar, você vai começar a ver menor lá, mas você começa a estar mais próximo do céu, começa a ver mais já o horizonte, Sim. as árvores, mais distante, ampliado. Então, e você tanto está no térreo quanto no 30º andar. Você modula as frequências e o mundo existe em todos esses, só que você que amplia, expande o teu ponto de vista. Sim. Seria isto? Sim. Exemplo de evolução, Sim. né? Como a pirâmide que você descreveu, de fato. Ok, então você falou que essa expansão é um fator interno, nós mesmos. Mas essa perda, então, também é um fator interno ou é um fator externo? Então, já que A você. perda de memória, Exato. eu acho que é um Eu, fator interno, porque espera, nós escolhemos respira, conscientemente passar por isso. respira, vou contar até 3. Você vai modulando as suas frequências, porque você vai receber a resposta em todos os pontos frequenciais, do térreo até o 30º andar, ou 100, o andar número 100. Então, você vai descrevendo aos poucos a informação que você tem nos diversos andares frequenciais, correto? 1, 2, agora 3. Bom, a perda da memória acontece por escolha própria e ela acontece assim que nós decidimos estar aqui, nesse lugar, nesse planeta, nessa dimensão. Certo. Existem outros planetas e outras dimensões da perda da memória? Acredito que nas dimensões um pouco abaixo da nossa, sim. As acima, não. Certo. Então perceba, não há espaço para acredito agora. Tudo é o que é Sim, informação. Então eu conto até 3 e você tem a certeza ou não. Você acessa a informação ou não. Então tenha a certeza no 3. 1, 2, 3. tudo branco. Uhum. Você falou que nas dimensões abaixo, vamos dizer assim, Sim, digamos, abaixo nessa pirâmide onde existe mais polaridade, sim, exato. mais hierarquia, mais separação entre essas polaridades, né, divisão, menos a gente vai conseguir perceber quem nós somos, certo? E chega a um passo, a um momento, a um limite da pirâmide em que a memória é recuperada inteiramente. Sim, Ou seja, que a gente consegue enxergar esta pirâmide e perceber que estamos no topo e que estamos nessas várias fases, né, de vários espaços fractais da pirâmide. Então, perceba nessa interseção se a Terra é um exemplo deste momento, dessa separação entre a consciência plena e a consciência adormecida, ou menos complexa. sim, a Terra é sim. É. E você? E a Sim. gente, agora, neste momento, a gente já está atravessando, individualizados ou coletivizados enquanto Uhum. humanos, perceba desses diversos pontos de vista, a gente já está Bom, atravessando. em relação a nós dois e toda a coletividade de uma forma ampla, né, de uma forma geral, sim, nós estamos no caminho de ascensão
para chegar em um ponto melhor do que o que nós já estivemos. Então, De mais consciência, um ponto de vista mais amplo. sim. Certo. E a gente está atravessou, recuperando a memória, então, disso? Eu estou nesse processo. Acredito que você também. E a maioria das pessoas, a gente está no processo de recordar verdadeiramente quem somos. Qual é a informação que você tem agora para essa recuperação de memória? Para a recuperação de memória, a primeira coisa que me vem na mente é sempre meditação. Certo. A Perceba. intenção com a meditação inevitavelmente vão causar isso. Uhum. Sim, são diversos pontos de vista. Eu diria que, de um ponto de vista, tudo absolutamente é válido. Isso é Estudar verdade. a história da Lemúria, da Atlântida, de Gilgamesh, por exemplo, dos Sumérios. Quando a gente perdeu a telepatia e começou a inventar a escrita através dos Sumérios, foi quando existiu visitas que a gente chama de Anunnaki, o Arconte, toda Eu essa adoro, acho muito interessante história essas de coisas. Orion, Enki, Enlil, Anu. Sim, Então, os mestres que a gente escolheu, vamos dizer assim, mestres entre aspas, né, para perder a memória, para nós mesmos, né, que somos estes seres que manipulamos a nossa genética, desenvolvendo esse corpo para habitar esse sim, corpo, acreditar que nós somos, chegar ao ponto de acreditar que nós somos esse corpo, que nós somos humanos e chegar ao ponto depois de perceber que nós não somos este humano, nem este sim. corpo, e que este Anu, esse Enkidu, ou que esta Lemúria, ou essa Atlântida, ou essa Suméria, que houve essa divisão, né? São contos, são histórias que nós mesmos criamos. Esse é o meu ponto de vista. Como você recebe Mas e várias... se a gente não necessariamente tiver criado essas histórias, mas todas elas realmente aconteceram de alguma forma? Aconteceram, mas Então, ninguém... exatamente. Ah, tá. Você Exato. está dizendo assim, elas foram criadas no plano sutil para que elas fossem, para que existissem no plano da matéria. Isso que você quer dizer, né? Eu quero dizer que sim, de um ponto de vista, aconteceu porque a gente fez acontecer essas histórias, a gente vivenciou elas, sem dúvida. Uhum. Entende? De uma maneira holográfica, menos densa ou mais densa, em qualquer parte desta pirâmide, a gente vivenciou-as. Só que, do ponto de vista de dizer que fomos manipulados, que tem outros seres que estão polarizados na pirâmide, mas que sabem da nossa realidade, que temos essa capacidade de estar no topo e onde quer que a gente Tá. queira. Essa separação, essa divisão de que houve seres fora de nós. Então, é o outro ponto de vista. Seres fora de nós tentando nos manipular, algo assim. Exatamente, no qual a gente perde a memória, as capacidades telepáticas, cria uma civilização que se desenvolve, que a escrita surge, então tem a Suméria, então Sim, criamos histórias para acreditar que somos mortais, por exemplo. sim. Mas, de fato, mortais no corpo físico, né? Pode ser que seja isso só. Eu posso interpretar uma coisa como eu quero interpretar, né? A interpretação Exato. pode se dar da forma que bem Existe se quiser. Eu portal que entendo. não seja corpo físico, Sim, por exemplo? exato. Eu entendo que como corpo físico, como matéria, realmente, eu sou finita. Vou durar no máximo uns 80 anos. Quanto? Em sentido de consciência, eu sou um ser infinito. O corpo físico é temporário. A consciência, não. Ela é infinita. Não tem início, meio ou fim. Ela só é. E veja quando o corpo físico não morria, ou a gente escolhia quando ele morria. A gente escolhia quanto vivia no corpo físico. Sim, E existiu esse período. acredito que sim. Eu sinto que sim. Eu também. Então entenda que o corpo físico não é mortal. Ele se tornou mortal em Exatamente. algum Por período. conta das crenças de que deveria ser mortal que ser. Vai até essa civilização, esse período, quando surgiu a crença da mortalidade do corpo físico. Não faço ideia. Não consigo acessar. Claro que consegue, perceba bem, eu vou contar até 5. Você tem de 1 a 100% das suas capacidades, então você tem todas as respostas. Você vai modulando as suas frequências enquanto eu conto de 1 até 5. E vai acessando as portas que vão te abrir as informações quando o ser humano acreditou que o corpo físico, ou transformou o corpo físico em algo mortal. 1, 5.
Bom, não sei se a resposta é verdadeira, se foi a minha mente Não mentindo ou se foi. questione, fale. Tá, tá bom. É Então, uma das respostas. o que veio para mim nesse sentido é que, na verdade, o que fez o corpo ficar mais denso, em sentido de ter menos resistência, né? Foi, na verdade, a desconexão com a essência pura. Então, quanto mais desconectado o ser estiver, mais em conflito esse avatar, em relação a ser em forma de sistema, entra da mesma forma em conflito e acaba meio que transformando esse corpo físico menos resistente, como se fosse um corpo menos apto a coisas incríveis, um corpo mais limitado, tanto no tempo como em outros aspectos também. Isso, então vamos até este período, esta experiência no qual, mergulhados no corpo físico, realizamos essas limitações. E 2, 3. Ai, não, assim, eu não vai. Porque só vê imagens. Exato, são imagens e você Ai, mas é tudo vai, muito verde. É tudo muito verde. você vai mergulhar nessas imagens tranquilamente, você vai regular o fluxo dessas imagens de acordo com a tua interpretação e a tua fala, na velocidade que permite que você consiga ler essas imagens e você vai descrevendo. 1, 2, 3. Em É tudo verde. muito verde. É muito verde. Vai mer... Parece que até o céu é verde. Perfeito, vai mergulhando neste verde, perceba se é uma energia, toca nele, se é um plasma, se é algum acidente solar, né, um acidente, Não, não é acidente. Tá tudo muito bonito para ser algum tipo de acidente. se houve uma explosão, um facho solar, né, Ela tem motivo para criar talvez algumas outras emanação, coisas. foi a Sim. consciência do Sol que fez isso, assim como a Sim. consciência da Terra, assim como do sistema solar. Então, os diversos pontos de vista. Isso foi na Terra, foi fora da Terra, onde é que você está, como você está. Pelo, pelo meu conhecimento, parece ser na Terra, mas eu não. Exato, Parece, eu tenho uma sensação de que parece que é a Terra. exato. Eu não Então, sei, não sei, mas perceba como estava a vida me na passa a Terra, a vida sensação. que a gente chama humano existia. Vai até os nossos corpos Existia, físicos. existia. Agora perceba os corpos físicos e você Os está. corpos físicos existiam, era em um período temporal diferente do nosso. Parece ser muito, muito, muito antigo, porque não tem construções, só tem Ok, natureza. perfeito. Natureza faz parte da atmosfera. Existia dormir, por exemplo. Dormir, Perceba se existia noite ou dormir no corpo físico. bom, se existia à noite, é que as respostas estão meio dúbias, porque parece que sim, mas não, enfim. Você está no período de transição. Volta um pouquinho e perceba antes ainda, o corpo é imortal. Você está visitando um espaço onde a gente escolhia a mortalidade do corpo ou o tempo. Uhum. Este foi a proposta. Então perceba se existia dormir ou não, sim ou não. Não, mas eu acho que sim. Sim, é uma escolha da pessoa dormir Sim. ou não É, quando. se a pessoa tem consciência de si mesma, então ela pode decidir se ela vai precisar ou não. A própria crença dela vai gerar a realidade. Exato. Então, perceba se existia doenças. Não, não. Claro que não. Perceba se a alimentação se dava através do estômago, intestino, com alimentos sólidos. Bom, isso aí é uma escolha, não necessariamente que tinha que ser assim, mas se a pessoa quisesse, poderia. Poderia, mas se alimentava da energia Energia do solar. fluxo solar. Isso. Certo. Ok. Então, perceba se desenvolvia algum tipo de fala, de linguagem, de idioma, Fala de linguagem de idioma. porque existe um corpo físico, né? Sim, Cordas vocais, se expressava vocalmente sim. também. Eu tenho a Era uma sensação escolha. que sim, mas não totalmente.
Era como se esse ponto não fosse o foco principal, sabe? A Mas existia, telepatia assim, era algum o tipo. foco principal da comunicação? Ao quê? Telepatia? Sim. Com os animais também existiam animais? Animais? Sim, existiam animais. A telepatia funcionava com as plantas, os animais, A telepatia existe, funciona com tudo que existe. com tudo. Certo. Veja se havia o nascimento a partir de um útero, sim ou não. Sim, Sim. parece que não, mas acho que sim. Percebia se existia uma idade, se ia crescendo, se você escolhia quando o corpo físico se mantivesse numa certa idade, vamos dizer assim, ou não, Para reprodução, para crescer. para Se tem, crescer. se tem Tá. seres que escolhiam ficar nos 5 anos, outros nos 15, outros nos 25, outros nos 50. Sim. E quando decidia deixar o corpo físico, morria nessa idade ou escolhia envelhecer? A maioria, vamos dizer assim, escolheu. Isso, na verdade, vai da escolha e da crença da pessoa, mas a maioria não é uma escolha de envelhecer, não. Tá, deixava o corpo físico e Com a idade ok, tipo, adulta, mas não muito velha, sabe? Na idade do ápice. certo. Como não existia, aparentemente então não existia. Eu poderia viver 20 anos e escolher manter o meu corpo Até o de 20 fim anos, do até momento o de fim você da lá, vida. né? Existia pessoas que escolhiam ficar crianças, vamos dizer assim, 5, 6 anos ou 10, que viviam várias experiências nessa idade, diferente da nossa, que era linear. Então, eu diria que não, porém eu sei que sim, porque tem de tudo na existência. Então, com certeza, algumas pessoas ficaram Ficavam mais tempo nos 10, mas acabavam É, subindo para os 20, lógico, 25, e daí, sim, eventualmente. porque aos 10 ou aos 5 anos, elas já tinham a consciência que eram elas que decidiam. Sim. Vai até alguém que está lá com 2 anos de idade, se já tem a consciência, aos 2 anos de idade, de que o corpo físico é uma escolha dela mesma. Nessa época, É, porque daí o corpo vai crescendo sem, entende? Se a consciência que decide como ele vai crescendo, se ela não tem consciência, ele ia crescendo automaticamente, digamos, seria programado. Ou é os pais que decidem. mas é um ciclo natural. Isso já é programado no nosso DNA. Tem coisas, algumas coisas já estão pré-determinadas. Tipo assim, como se fossem cíclicas. Uhum. Mas existem esses ciclos. A gente pode alterar, né, através da nossa vontade, alguns desses aspectos. Mas se não existe nenhum tipo de vontade, a vida ela vai te levar Vai te de levar. uma forma meio pré-determinada que vai Certo. acontecer desse jeito. E perceba qual que era a escolha da maioria, vamos dizer assim, dentro desse Em que corpo sentido? físico, quando elas tomam consciência de que elas escolhem manter-se numa tal idade, né? No que seria numa tal nível de desenvolvimento corporal. Aos 5 anos, aos 10 anos de idade, aos 15, quando é que ela tem o domínio total sobre o seu corpo, Ah, mas as suas isso pode células? variar muito, porque cada pessoa é um Varia ser. de quanto? De 2 meses a 20 anos ou dos 10 aos 15? O que é muito? Tá. É que assim, eu acho que todas as possibilidades são possíveis, não pode existir de tudo. Certo. Perceba se existia alguém com 2 meses de idade que tomava controle e domínio total das suas células do seu crescimento. 1, 2, 3. Não. Não. Perceba que com 5 anos de idade existia. 1, 2, 3. Sim, domínio sim, não 100%, né? Não 100%, certo. Mas aos 5 já tinha. Ok, Sim. certo. Porque a telepatia funcionava sempre. Sim. Só que é necessário que se desenvolva algum Algumas coisas perceptíveis, tipo, sistema coisas nervoso. a mais, exato. Uhum. Agora, a escolha era total, aspecto físico também. 1, 2, 3. Sim. Ok. Como hoje a gente muda a cor do cabelo e a cor dos olhos com lente, antes se mudava a partir Apenas com a do força do DNA, desejo. Sim. certo? Alterando as proteínas que vão se formando no DNA, certo? Ok, então a forma era uma escolha
pessoal. Sim. Existia diversidade, uma grande diversidade nos seres ou não? Dentro do que a gente, no parâmetro nosso atual, né? Uhum. Bom, se existia diversidade Pessoas com nesse cor de período. peles diferentes, com cor de olhos diferentes, Sim, cabelos diferentes. com certeza. Existia humanos híbridos, meio humanos, meio animais. Eu não estou mais. Sim. Oi, só um momento. Não sei o que você falou. Existia humanos híbridos, animais? O sim foi para quê? Eu acho que sim. Certo. Se os humanos eram híbridos, existia pesquisa genética, então a reprodução que nascia de um ovário não era natural? Assim, digamos, homem e mulher? Nesse período, eu acho que era natural, sim. Podia existir híbridos humanos e animais, seria. Não, mas é que não necessariamente era, tipo assim, animais do planeta, entendeu? Tipo assim, aí. Não, mais no sentido de, seres humanoides, de onde vieram, aí já é outros 500. Não necessariamente que são seres, entendeu? Que andam de 4 patas no planeta, não. Era parecido, só que diferente. Eu não sei se eu entendi a resposta. Eu perguntei se tinha tipo um ser humano que era parte gato, parte humano. Ah, mas isso a gente sabe que existiu. Não, veja nesse período onde você está, quando o corpo Tá. humano era. Se existiu, porque só existia verde, então a manipulação genética acontecia pela consciência. Tudo Uhum. acontecia pela consciência, não por laboratórios. Sim, pelo Então, desejo. como é que seria pegar um gameta, um óvulo de algum felino, ou pegar algum DNA de algum felino e colocar no outro plano dimensional energético para que o corpo físico pudesse ter habilidades felinas, por exemplo? Nesse período existia isso, ou isso seria completamente fora de questão? Ai, não sei. Nesse Não, período onde não, você não está. consigo. Eu não consigo sentir verdadeiramente essa resposta. Tá meio bugado. Tipo, a resposta não Eu vai vir. sinto que não, que no período onde você está, não existia essa mescla de Sim. DNA. Uhum. É só uma sensação minha de Sim. que não se misturava porque você escolhia o que você era, só que você nascia. Se você quisesse nascer felino, você nasceria felino. Sim. Se você quisesse nascer humano, agora essa hibridização não se faria porque não há sentido, porque o felino tem telepatia, você tem telepatia, por que você seria meio? O teu corpo físico seria meio? Então, por isso que eu falei que não necessariamente a hibridização seria, por exemplo, com seres da Terra. Eu peguei um macaco, vou misturar com uma pessoa, vai ser meio um homem macaco. Não necessariamente que é desse jeito, entendeu? Mas mais no sentido de, tipo assim, traços. Só que é um ser que já é humanoide. Não necessariamente que pegou um animal e falou, eu quero ser metade de você. Não, não, Uhum. não, não nesse sentido, entendeu? Por telepatia, você conhece então uma sensação, uma capacidade, uma habilidade de algum animal e você altera o teu DNA para ter essas mesmas capacidades, habilidades, esses Sim, traços, esses caracteres. Uhum. sim, Porque você consegue ler o código genético do animal também. exatamente. Uhum. As intenções, tudo é um só, né? Uhum. Perfeito. Ok, então agora vamos avançando no período e perceba como a gente vai aos poucos escolhendo perder estas capacidades ou diminuir essas capacidades de controle do corpo e do seu DNA. Avança devagar, etapa por etapa, e vai me descrevendo. Porque o humano decidiu tornar-se corpo físico mortal, perder a consciência, o controle do seu processo corporal e consciencial. Para que a evolução, na verdade, para que a evolução possível. Porque, assim, se um ser, ele já nasce completo, assim, ciente de que ele é completo, vai evoluir o quê? Não tem necessidade de evoluir nada. Não é necessidade de entender outras coisas por pontos de vista, ou até experienciar o sofrimento, até entender que ele não existe. Porque se você já nasce achando, aliás, entendendo, na verdade, não é achando que isso é um fato, mas se você já nasce com a consciência de que você é um ser completo, não tem o que evoluir. Já nasceu completamente evoluído. É como se fosse um Pokémon que já nasceu no estágio máximo. Ele não tem que passar por etapas até chegar no topo. Não, ele já nasceu completo. Não tem o que se fazer. Não tem o Uhum. que experienciar se eu já sou tudo e já tenho consciência que sou tudo.
Certo, e a gente vivenciou essa consciência de que éramos tudo nesse planeta Terra, nesse período. Nesse planeta. É que assim, a minha mente não tá Nesse ficando só no verde. planeta Terra. Tá indo para outras coisas, mas na época desse verde, tá, a gente tá no verde ainda, tá, beleza. Não, aqui o verde seria um parâmetro, um exemplo, né? Você pode ver no geral, mas o verde é o parâmetro para a gente seguir essa Sim. história. Então, se você escolhe perder a memória para recuperar e lembrar, daí esse é um ciclo. Você escolhe. Sim, verdade. Perceba que, de um certo ponto de vista, eu posso chegar na Terra, ter 20 anos de idade e cortar os meus 2 braços para ter experiência do que é viver sem braço na Terra. Aí eu morro, aí eu nasço de novo e volto a ter braço. Então, eu escolhi perder as capacidades para depois saber que eu tenho essas capacidades de volta. Faz Sim. sentido isto? Perder a consciência de si para experimentar, para adquirir novamente e voltar ao mesmo momento onde que você estava, já que você é todo? Então, se você analisa pela perspectiva do todo, né, do Sol central, como alguns chamam, que está vendo tudo, absolutamente tudo, do topo. E eu tenho, é como se eu fosse, eu sou, né, na verdade. Você Então, é. pela perspectiva do todo. Todas as coisas que existem, todos os seres que existem são uma derivação de mim mesma. Se eu não tivesse um parâmetro de comparação, eu não conseguiria sequer me entender, porque eu não teria com o que me comparar, não teria outros parâmetros. Então, está aqui. Vamos voltar aqui para o raciocínio. Agora não Me tem. desconcentrei. Não, da perspectiva do todo, que vê tudo de cima, todas as experiências são válidas, inclusive não ter braço, porque tudo deriva desse um. Tudo faz parte desse um. Agora, se eu olho no sentido de uma perspectiva de separação, como se fosse eu, a parte separada, não tendo consciência de que faz parte do todo, então realmente não seria algo que eu faria. Mas olhando de cima, como o todo, sim, eu escolheria ter essa experiência, porque todas as experiências que existem são minhas. Então, por que eu não teria mais uma experiência se as experiências são só experiências? Todas as experiências são válidas. Uhum. Seria uma vontade, necessidade, desejo de se experimentar, de se compreender, de se comparar a si mesmo. Exato. Certo. E esse todo não consegue se comparar com. Não existe algum outro todo, porque ele é o todo. Ou Exatamente. ele, Tudo se dividiu em dois, depois em três, e assim ou o foi todo, acontecendo até. ou eventualmente o todo não consegue perceber que ele está dentro de outro todo e é necessário que ele amplie a sua visão, porque se há divisão, ele pode ser uma divisão, só que ele está inconsciente da divisão que ele está participando. Assim como nós estamos, o nosso próprio todo também está inconsciente de Pode que ele participa. ser, E pode que ser. assim vai em infinitos todos Exatamente. Tipo, visões. uma coisa que não tem fim. Eu Então, acho até mais interessante amplie, se fosse vá assim. acima do seu todo. Vamos até a mônada principal do teu todo, depois vai a mônada das mônadas, o topo da pirâmide, e perceba se ao lado dessa pirâmide existem outras pirâmides, que essa tua própria pirâmide, ou nossa, da humanidade, ou de todos os seres do nosso universo, talvez tenha percebido ou não. Então eu conto até 3 se você vê de uma perspectiva além dos 100%. 2, 3. A sensação de que tenho é que sim, tem várias outras pirâmides. Mas Certo. se eu for pensar nisso, o meu cérebro vai fritar, que eu estou sentindo até dor. Não, não, não pensa. Só Tá. modula as tuas frequências e deixa fluir, porque não há limites. Os limites, essa fritura cerebral é um limite que você se impõe. Não há limite. E não há mistérios, porque você, a própria fractal desse todo, traz informação ao todo de que ele não é um todo, que ele é um todo dentro de outros todos, certo? É como se não tivesse fim, sabe? Fosse um negócio realmente infinito. Infinito. Exato, Algo dentro de algo, perfeitamente. dentro de algo, dentro de algo, dentro de algo. E não tem fim, tipo, realmente não tem fim. É para Então, sempre assim. o topo da pirâmide está consciente disso, que existem outros topos em outras pirâmides. Uhum. Sim ou não?
Agora parece que sim, mas há minutos Então, atrás eu já responderia que não, então mas agora parece que o sim. topo da minha pirâmide individual, o topo da nossa pirâmide enquanto humano, o topo da nossa pirâmide enquanto humanos, animais, terra, sistema solar, universo, está consciente agora. São vários topos, vamos dizer assim, é o mesmo topo, né, dentro de uma pirâmide mais complexa. Então, estão conscientes, esse topo está consciente de que há vários topos. Uhum. Seria como, para os religiosos, Deus só consegue compreender, ou a fonte, ou o topo, só consegue compreender que ele não é o topo quando nós, que somos ele, em fractais, trazemos essa informação dizendo que a soberba, o ego que ele tinha em se achar um topo, ou essa é só uma interpretação, que ele não é o topo do topo, que existem vários topos diferentes e que não há hierarquia. Exato, na verdade, tudo de certa forma é um topo, dependendo da perspectiva que você analisa. Então, não são vários topos, porque isso seria diferenciação, divisões entre topos de tudo. Sim, porque assim, é muito complicado, porque ao mesmo tempo que parece vem para mim que são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo não é, porque é como se fosse tudo realmente, tudo que existe, independente do grau, dos outras existências, enfim. Mas tudo é uma coisa só, não importa o grau, se é o topo que eu acho que é realmente o todo, é esse todo, se tem o Sim, todo que é mais tudo, mas tudo é uma mesma coisa. E a única coisa que não muda é que tudo deriva de uma mesma coisa e tá tudo conectado a uma coisa, pode ser que essa coisa não tem fim, seja infinito. Então, nunca uhum, vai se atingir o início de alguma desse topo, porque ele não tem fim. sim. O que eu quis, na verdade, descrever é que uma descrição de topo seria uma descrição egóica assim, do É, ego para ele exato. entender. Mas Sim. como a gente não é ego, não é topo, não é pirâmide, simplesmente É algo dentro de algo, dentro de algo, dentro de algo, dentro que de não há algo. dentro nem fora, que não há Exato. hierarquia. E o que há é uma viagem frequencial de pontos de vista onde você expande, Uhum. né, vê de maneira mais complexa e você vê de uma maneira mais restrita. Sim. A nossa escolha atualmente, então, é estar vivendo a transição da mortalidade do corpo físico para a imortalidade do corpo físico, ou não, mortalidade consciencial, mas de que essa é a natureza nossa e que a experiência da divisão e da mortalidade foi uma escolha nossa. Uhum. E talvez a crença de que se não tivéssemos isso, não iríamos evoluir, Sim, porque talvez nesse planeta verde necessitou criar uma crença de que estava estagnado para criar a mortalidade para ver que podia continuar evoluindo. sim, isso é verdade. Criar um ponto para entender que, na verdade, mesmo que tivesse um ponto, isso não seria definitivo. Sim, mas precisou diminuir, né, descensionar o Foi necessário. para, Sim. né, porque então é quando chega um ponto crítico que você acaba fazendo algo que te diminui para perceber que você não estava estancado, mas precisou este algo Isso que é é mudar de verdade. ponto de vista, né? Sim. Você desceu do 30º andar para o primeiro andar, para o terceiro andar, por exemplo, sei lá, com o corpo físico que e depois você percebeu que o 30º andar não era o topo, que existia mais, só que você achou que aquele era o máximo. Então você escolheu descer para perceber que há mais ainda, né? Exato, e vendo as coisas de baixo, a gente também consegue perceber várias coisas, só que de perto. Uhum. Ok, e agora então estamos neste momento de ver então as coisas, já vimos as coisas bem de perto e podemos ver agora então tanto de perto quanto de mais amplo, mais longe. Esse é o momento que o planeta escolheu, que o sistema solar, que a gente escolheu, que tudo escolheu. É uma experiência diferente agora. Percebe isso? Sim. É isso. Esse seria a transição de consciência, vamos dizer assim, um momento de recuperar a memória, ou de expandir e começar novamente a ter o controle e o domínio de si, do seu físico, das outras dimensões e de tudo o que se é. Sim, eu acho que isso começou novamente, porque na verdade isso já aconteceu outras vezes na história do planeta, né?
Claro. de recobrar a consciência, depois perder de novo, porque a vida é cíclica e talvez seja isso para sempre, até não existir mais planeta. É que o sempre e o não sempre já não existe, né? Então não é o Exato, sempre. não é, exato. Mas a gente está com o corpo físico em uma terceira dimensão e o corpo físico tem os limites, né? Enfim, do corpo, né? Não tem Tinha. como eu pular, não tem se eu for pular aqui na janela e falar, tá, eu vou voar, não vou. Eu estou em um Vai, lugar que tem a gravidade, entendeu? vai, Então, de assim, agora em eu vou diante cair. vai, porque você sabe que você pode, que a gravidade é você que está escolhendo ela. Não, não, mas também assim, pode ser, mas assim, depende. Eu acho que a gente tem limites físicos. Não, e- que a gente se impõe. a gente tem alguns limites. Sim, põe, mas assim, se eu falar, beleza, eu quero materializar aqui R$ 1 milhão, não vou conseguir. Claro que, mas depende, porque eu sei que tem alguns yogis, né, assim, que eles conseguem materializar coisas mesmo. Ok. Então, Vamos realmente, terminar, vamos terminar. Você está indo para o mental, e tá, esse mental vai ter essas questões que não vão te da dar lógica, né? saída. É, Tá. e a lógica não tem saída, a lógica é um É, labirinto, a lógica, na sem verdade, fim, não sem faz saída. sentido necessariamente às vezes, porque tem coisa que a lógica não consegue entender. O último questionamento é justamente você se abriu, então, Uhum. a esse questionamento dizendo que você não pode se jogar da janela nem materializar. Pode, mas não pode. Uhum. Certo? De fato, você sabe que isso não é real, porque tudo, você pode tudo. Assim, você escolhe, né? Você pode tudo, só Sim, que é uma escolha. A gente se autolimitou, então você está exato. nesse momento. A nossa própria mente, e é muito apropriado que o nome da mente seja mente, de mentir, porque se a gente está nessa dimensão com esse corpo, eu acho que justamente estar nessa forma física, nesse lugar, nesse tempo, faz com que a gente condicione a nossa mente a acreditar que ela tem limites, que ela só pode fazer determinadas, até determinado ponto. Não, então, não necessariamente. Talvez a experiência que a gente tenha que passar é justamente essa experiência de que existe uma limitação, até entender que, na verdade, a limitação quem cria é a própria mente. Que mente? Certo. Então, um sonho meu foi que a gente atravessa, vamos dizer assim, esses limites, esses bloqueios. Eu vi crianças e adolescentes começando a levantar voo. Então, vamos dizer assim, de cada 10 pessoas, 2 surgem, de repente, a capacidade. No ano 2024, de cada 10 pessoas, 2 começam a dominar a gravidade, simplesmente levantam um voo e conseguem voar. Que E assim legal. que eu vi a gente voltar novamente a recuperar a memória, saber que a gente escolhe o corpo físico e que a gente domina a gravidade, tem telepatia com tudo e todos. Então, esse foi um Eu sonhei exemplo, com isso ontem. e para Eu mim isso sonhei você sonhou ótimo. Eu sonhei com ontem que alguém estava me explicando, eu não sei quem que era, mas que estava me explicando, assim, ó, que as coisas que o corpo físico podem fazer. E eu não sonho pensando, nossa, pode tudo, mas não pode levitar, né? Tipo, não pode flutuar e tal. Daí, esse ser, ou enfim, que estava me explicando, que eu não consigo lembrar se tinha uma forma física, como é que era, mas estava me mostrando, falar assim, ó, e a outra capacidade do corpo físico é, né, a de levitação, né, de flutuar, tipo, enfim, Uhum, de flutuar, né? Essas coisas. perfeito. Então, a última visão vai no planeta verde e veja se as pessoas estavam flutuando no planeta Terra, quando era tudo muito verde, se as pessoas flutuavam. 1, 2, 3. Ah, se elas conseguissem, com certeza. Se elas quisessem, aliás, se elas quisessem, com certeza. Tá percebendo elas flutuando? Sim. Visita. É porque, assim, parece que nesse período era tudo tão fácil. A existência era tão fácil, sabe? Era muito mais fácil do que agora. Tudo era muito mais fluido, as coisas eram possíveis. Parecia que o mundo era mágico. Não é que não é, o mundo ainda é mágico, mas parece que não é. Às vezes, porque a gente acredita que não tem nenhum tipo de magia, mas quando a gente acredita que tem, no nosso dia a dia a gente consegue perceber através de pequenas coisas que tem algo a mais. Então, eu sei que para mim, eu cheguei no momento em que eu vou voltar a ser mágico, certo? Mágico no sentido de poder fazer e sair flutuando. Eu Sim. já vivenciei isso, já recuperei a memória que eu já tive isso. E esse meu sonho foi, inclusive, de uma outra existência que já foi como surgiu, as pessoas começavam a levitar e ninguém mais duvidava.
Que certo? legal. Então, certo, perceba se você consegue alguma memória tua quando você vivenciou essa transposição. É que eu me lembro desse sonho que eu tive que foi extremamente real quando eu era mais nova. E é muito engraçado que eu Um tava sonho é uma flutuando. lembrança, Sim, uma lembrança. sim, de fato. Então, foi muito engraçado, porque quando eu acreditava que eu podia voar, eu conseguia sair voando. Mas quando eu ficava com dúvida, falando, não, mas será que eu realmente consigo? Eu começava a perder o voo e voltava a descer na terra. Eu não conseguia continuar voando, sabe? Flutuando. Uhum. Porque você já vivenciou isso. Sim, Já flutuava e agora deixou de flutuar e agora está pronta novamente para ter o domínio completo e restrito da tua existência, do teu ser. Por isso que o filme Lucy ou Lucy é igual ao que a gente está passando agora. eu também acho, quando eu assisti aquele filme, eu tive um sentimento, tipo, uma sensação de que, cara, é isso. Ok. Então respira fundo e veja se existe uma última palavra que você queira falar. Mergulha dentro de si mesmo e descreva o que você percebe como última informação. A única coisa que eu percebo como uma informação é um sentimento que ele é muito recorrente. É tipo um sentimento de querer ir para casas, como se aqui não fosse necessariamente a minha casa. É como se fosse outro lugar, e não é aqui, não é esse planeta. Mas eu sei que é, mas ao mesmo tempo parece que não é. Bom, pelo menos ele é agora. Mas é que a minha essência Uhum. sente saudade de estar em um outro lugar. E não é esse. Qual que é esse caminho que te faz voltar a quem você é? Para retornar ao lugar que eu quero estar? A quem você é? Bom, eu vou ter que cumprir as coisas que eu tenho que cumprir para evoluir nos pontos que eu preciso evoluir. E se isso acontecer, eu vou poder ir tranquilamente, rapidamente para minha casa. Qual que é o que você tem que fazer para que aconteça? Já não está acontecendo? Então, já está acontecendo, mas assim, eu tenho que estar completamente livre de apegos. Se eu não tiver Ok, nenhum apego, eu sei que eu vou para casa. Se eu tiver apegos ok. da matéria, aí fudeu. Essa é a chave, então. Ok. Sim, não ter apegos. Uhum, exatamente. Ok. Quando você não tem mais apego, você sai flutuando. Exato. Então, Uhum. aí você mergulha dentro de você mesma, porque não é Sim, um lugar, não é uma casa, um planeta, é um exato. estado, né? É um estado, De exato. estado E de esse ser. estado quando você, acho que é um estado que você chega, que é o estado de estar consigo mesmo, e talvez essa casa seja, na verdade, tudo. Foi quando você chega nesse estado, todas as coisas são possíveis, inclusive estar em outros lugares. E esses lugares não necessariamente é um lugar, mas pode ser tudo. Enfim, Exato. Recuperar a memória também e sim, recuperar as suas capacidades. exatamente, as capacidades principalmente. Enfim, tudo, né? Porque está Ok. conectado. Passa pelo desapego. Perfeito. Então, você vai realinhando os teus corpos agora, modula as tuas frequências, harmoniza a tua energia. Você vai conseguir ver todos os teus apegos quando você quiser, dormindo, acordada, e você vai conseguir superá-los ou experimentá-los até superar a ideia de que precisa desses apegos e emancipar, liberar. E esse é um processo teu e o caminho é teu, somente teu. E você já está neste caminho, então ele está cada vez mais consciente que não há limites, nenhum limite, a não ser aquele que você queira experimentar, que não seria um limite, seria uma experiência. Essa é a chave que eu te dou, né, para o desapego. Não é um limite, é uma experiência. Né? Se você utiliza essa informação, se for coerente com você. É, sim. Uhum. Você vai se desconectando de tudo e de todos, sentindo você, os teus músculos, a tua respiração,
a tua existência nessa parte física e abre os olhos quando você voltar completamente. Hoje é 3 de dezembro de 2020, dentro desta realidade temporal terrestre, às 20h48. Como você está se sentindo? Levinha, quase flutuando. Certo. E agradeço muito. Eu também.